Olá, bom dia, boa segunda-feira. Seja bem-vindo a mais uma semana e mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente já começa a semana trazendo a você os números do coronavírus. Segundo a última atualização, feita na tarde de sexta-feira, dia 2 de outubro, chegamos a 3.550 casos confirmados. Subiu também o número de pessoas que aguardam o resultado do exame, são então 1.823. Quanto aos recuperados, chegamos a 3.141 e o número de vítimas permanece o mesmo em 148. Até o momento, desde o início da pandemia, Jacareí já recebeu 17.066 notificações. O índice da doença ainda é maior entre pessoas de 30 e 45 anos e do sexo masculino. Sobre o tratamento dos casos confirmados, 11 pessoas estão hospitalizadas e outras 250 estão em tratamento domiciliar. Lembrando que todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha de segunda a sexta-feira, por volta das 3h30 da tarde, nos canais de comunicação da Prefeitura. E nós trazemos essas informações atualizadas no NJ, sempre na edição que começa às 11h30 da manhã. O governo federal lançou na sexta-feira, dia 2, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, com foco na atualização das cadernetas de crianças e adolescentes e na vacinação de crianças contra a poliomielite. A mobilização começa hoje, segunda-feira, e vai até o dia 30 de outubro. O objetivo é imunizar mais de 11,2 milhões de pessoas e conscientizar a população sobre a importância da vacina para a proteção contra diversas doenças. Então, até o dia 30 de outubro, multivacinação aqui em toda a rede de saúde pública da nossa cidade. O Poupatempo de Jacareí retomou os atendimentos à população após 6 meses fechados por conta da pandemia. 6 meses após a suspensão dos atendimentos realizados no Poupatempo de Jacareí por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, desde o dia 23 de setembro, a instituição retomou a prestação de serviços à população. Com a reabertura do Poupatempo, os munícipes de Jacareí podem solicitar novamente a emissão e regularização de diversos documentos emitidos pela entidade. Para ser atendido aqui no Poupatempo de Jacareí, é necessário respeitar todos os protocolos contra o contágio da Covid-19 e o atendimento deve ser agendado previamente pela internet. Hoje o ingresso aqui dentro da unidade do Poupatempo é por agendamento, porque nós estamos seguindo os protocolos adotados pelo governo do estado de distanciamento. Então nós estamos atendendo com 30% da nossa capacidade nesse período, para justamente manter a segurança para o cidadão e para o trabalhador aqui da unidade. Nós estamos solicitando o agendamento online de todos os serviços e atendendo aqui os serviços que necessitam de biometria, RG, alguns serviços que necessitam de CNH, que necessitam de biometria. Por agilidade e tendo em vista evitar aglomerações na unidade do Poupatempo, várias demandas podem ser realizadas online. Ainda temos casos que eles podem ser feitos diretamente pelo serviço eletrônico. E nós estamos informando os cidadãos que vêm aqui justamente que vários desses serviços podem ser feitos pelo meio eletrônico. E documentos que venceram durante a pandemia, quando não era possível regularizá-los, não penalizarão o titular, principalmente em relação à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Dia 19 de fevereiro de 2020, tem uma resolução do CONTRAN que determina que nesse período de pandemia, no caso, como exemplo, o vencimento da CNH, ele está suspenso a validade de 30 dias, então o cidadão ele pode aguardar o período, até porque os órgãos, bancos e os órgãos estavam fechados para fazer essa renovação, né? No caso que elas precisassem pessoalmente. Então, essa validade está podendo trafegar, né? O cidadão pode utilizar e a gente está orientando a seguir os processos de protocolos para fazer o atendimento online e quando houver necessidade, vir pessoalmente, mas com um agendamento consciente nós estamos buscando. O
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um formulário online para receber denúncias de disparos de mensagens em massa por meio do WhatsApp durante as eleições municipais. Pela primeira vez nas eleições deste ano, o disparo de mensagens em massa foi expressamente proibido pela Justiça Eleitoral na norma de propaganda eleitoral. O formulário de denúncia faz parte de uma série de medidas anunciadas pela Justiça Eleitoral para combater o que se chama de comportamentos inautênticos relacionados às eleições na internet, em especial nas redes sociais. O formulário pode ser encontrado no site tse.jus.br e todo mundo pode fazer essa denúncia. A Comissão do Senado, que acompanha ações de enfrentamento dos incêndios no Pantanal, quer aprovar legislação para garantir a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Um dos projetos cria mecanismos para a utilização de aviões agrícolas no combate a incêndios. O Pantanal Mato-Grossense é a maior planície de inundação do planeta. O bioma, que corresponde a 2% do território brasileiro, impressiona pela diversidade da fauna. É reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Os incêndios já destruíram uma área 10 vezes maior do que toda a vegetação natural perdida em 18 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, o número mensal de focos de incêndio na região é o maior da história. Entre o dia 1º e o dia 23 de setembro, foram registrados 6.048 pontos de queimadas. O recorde mensal anterior havia sido em agosto de 2005, com 5.935 focos. A média histórica para o mês de setembro é de 1.944 pontos de incêndio, ou seja, neste ano houve um aumento de 211%. Nós sabemos então, por exemplo, que aqui na nossa região, no Pantanal e no Cerrado, essa prática do fogo ela é extremamente utilizada por pessoas como forma de limpeza de pasto ou como forma até mesmo de abertura de novas áreas que antigamente eram naturais para a questão de utilização de pasto. Então nós precisamos primeiramente que as pessoas parem de fazer esse tipo de atividade e que o governo coíba isso, né? Que o governo tenha formas eficientes de combater essas questões de incêndio provocados por pessoas. Né? E o que a gente precisa também por parte de governantes é justamente essa questão de políticas públicas eficientes em relação à proteção de ambientes naturais. A Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios, vai propor a criação do Estatuto do Pantanal. A ideia é ter uma norma geral de proteção do bioma que concilie a preservação e o desenvolvimento sustentável. O senador Carlos Fávaro, que integra a Comissão do Pantanal, também apresentou um projeto de lei para a utilização de aeronaves agrícolas no combate aos incêndios. O poder público poderia requisitar os aviões em períodos de ociosidade, diminuindo os custos de uma estrutura fixa e melhorando o combate às queimadas. O projeto não visa só, no caso, o combate a incêndio no Pantanal. Emergencialmente, a proposta é para isso, né? Lembrando que o Brasil tem a segunda maior frota mundial de avião agrícola, que neste momento estão toda parada, porque não tem safra, é um período de entre safra, por isso a seca, né? Entre o plantio que deve começar agora em outubro, com aeronaves paradas, pilotos parados e disponíveis a esse combate. Claro que o avião sozinho não vai dar conta, né? Precisa do trabalho humano, de outras técnicas de combate, mas ele é fundamental. E olha só que notícia interessante. Funcionários e professores das escolas municipais de educação infantil, professora Otília Arouca e Alfredo Leite de Macedo, fizeram uma carreata no sábado, dia 3, para homenagear a diretora Maria Aparecida Bicudo, conhecida como Cidinha, pela sua aposentadoria. Você está vendo imagens aí de como foi essa carreata, a professora recebendo aí lembranças, né? Isso a fim, claro, de demonstrar carinho e gratidão aos colegas de trabalho da professora. Eles passaram aí de carro na frente da casa da Cidinha, entregando rosas e cartas. Como a gente vê aí nas imagens, em tempos de pandemia, foi a solução que eles encontraram justamente para não deixar passar esse momento tão importante de passar em branco. Parabéns para a professora Cidinha, que se aposentou, e também pela iniciativa de toda a equipe.
Mudando um pouquinho de assunto agora, a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 546 mil candidaturas para as eleições 2020. Nessas eleições, 148 milhões de pessoas estão aptas a votar. O eleitorado cresceu nas eleições 2020. Sabe quantas pessoas estão aptas a votar? 148 milhões. O aumento é de 2,66% em relação às eleições municipais de 2016. O que também chama atenção é o grande número de candidatos. Nas convenções partidárias, as aprovações de candidaturas para vereador tiveram um aumento expressivo. Os dados ainda estão sendo processados. Até às 6 horas da tarde dessa terça-feira, mostravam mais de 509 mil pedidos para as eleições 2020. No pleito de 2016, foram 463.405. Esses dados ainda podem sofrer alterações, já que o TSE está no processo de análise para aprovação dos registros de candidatura e pode haver desistências. Ainda assim, a expectativa é de um grande aumento no número de candidatos a vereador em 2020. Entre as capitais com maior número de candidaturas estão São Paulo, com 1.927, seguida pela cidade do Rio de Janeiro, que totalizou 1.788. E em terceiro lugar, Belo Horizonte, com 1.584 candidaturas. Mas a capital com o maior aumento percentual foi Maceió, em Alagoas, onde o número de candidatos a vereador pulou de 233 para 570, se comparado ao da última eleição municipal. Uma das formas de se proteger do coronavírus é utilizar o álcool em gel para higienizar as mãos. No entanto, esse produto tem uma alta carga inflamável e pode causar acidentes. Desde o início da pandemia de Covid-19, o álcool em gel e o etílico se tornaram itens de primeira necessidade para higienizar as mãos e superfícies, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, a fim de conter a propagação do novo coronavírus. A gente deixa no lugar, no banheiro, na sala, na porta da entrada, né? E toda vez que chega, lava a mão, coloca, passa o álcool em gel. Tá na bolsa, né? Entra dentro do ônibus, sai dentro do ônibus, tá passando álcool em gel, né? A gente utiliza sempre o álcool em gel, acabou o álcool em gel, a gente compra mais. E sempre no supermercado, onde nós vai, nós está utilizando álcool em gel, que é importante. Com o crescente uso da substância, é preciso saber como usar e quais são os principais cuidados. O Samuel, que é bombeiro civil e técnico de segurança do trabalho, alerta sobre a importância de observar a origem do produto. Eu diria que o primeiro dele é que você use um que seja autorizado pela Anvisa, né? Eu falo isso porque a concentração, os ingredientes, os itens, né, que compõem aquele produto são autorizados, né? Tem uma análise feita para que haja aplicação, seja ele líquido, que é o mais indicado para limpeza, e o gel para a pele. Apesar do uso ser essencial, a médica dermatologista alerta que o uso excessivo pode prejudicar a pele. Porque ele vai ressecando a pele e aí nessas pessoas que têm a pele mais sensível, vai formando umas fissurinhas nas pontas dos dedos, que é como se fossem uns cortinhos. E esses cortes, eles podem favorecer a entrada de bactérias e causar uma infecção até. O álcool 70%, seja ele em gel ou líquido, é um produto altamente inflamável e precisa ser manuseado com muito cuidado. Apesar da necessidade dessa desinfecção, ela pode causar riscos de princípios de incêndio. E dependendo do que for, pode ser até fatal, né? Perda de patrimônio fatal ou lesões sérias, né? Em caso de pequena escala, que isso vai depender da quantidade de álcool que se tem naquele ambiente. Importante lembrar que sendo ele inflamável, ele é incolor, você não vai ver com facilidade se tiver uma ignição. Então, quando você perceber, ele pode já estar fora do controle, né? Para evitar acidentes, não use álcool antes de manusear objetos que emitam faíscas. Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Para higienizar equipamentos ligados à energia ou que tenham baterias, como por exemplo celulares, é preciso que o aparelho esteja desligado e nunca deve ser armazenado dentro do carro
ou perto do fogão. Deixo sempre assim, na pia do banheiro, né? Já lavo a mão, já passo álcool, né? Na pia, assim, perto da cozinha, mas longe do fogo, né? Fica na minha sala. Fica bem perto, assim, na minha rack, né? Apesar da necessidade do uso do álcool, é importante lembrar que água e sabão também protege do vírus e não agride a pele. O álcool em gel é para aquelas situações que você não tem a água ou sabão neutro próximo. E é importante lembrar também que no uso, num certo tempo ali de uso, é necessário lavar as mãos para que possa retirar parte daquele resíduo que vai sendo acumulando ali nos poros. Tem que usar o álcool em gel, mas tem que tomar todos os cuidados para não causar outros tipos de acidente. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.